Do podcast Pode Falar de Tudo. Hoje eu vou estar recebendo um convidado muito especial, mas antes da gente falar com ele aqui, ele se apresentar, eu preciso falar do nosso patrocinador, o principal patrocinador aqui que está nos apoiando desde o primeiro episódio, a Benito's Pizzaria. Então, se você aí está com fome, cancela hoje a janta e peça sua pizza na Benito's, escaneando o QR Code que está aí na tela. Hoje tem uma promoção especial. Na compra de uma pizza salgada, você vai ganhar doce. Então não perca tempo. E escaneie esse QR Code para você pedir essa pizza no conforto do seu lar. O delivery mais rápido de Tatuí e a melhor pizza, pode ter certeza. Hoje eu estou aqui recebendo ele que é pastor. Às vezes ele não gosta de ser chamado de apóstolo, mas é apóstolo, ele é pastor. Ele é presidente do Compaz, do Conselho de Pastores aqui de Tatuí. E é meu pastor querido, Walter Leite. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Samuel. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre começo com todos os convidados aqui, pastor, quem é o Walter Leite? Muitas pessoas, às vezes, podem conhecer o senhor da igreja ou do futebol, que nós vamos entrar nesse assunto, né? Mas outras não conhecem o senhor, né? Vão acessar o canal, nossas redes sociais aí. Como você iria se definir? Quem é o Walter Leite? É difícil a gente fazer uma definição da nossa própria vida, né? Mas, em poucas palavras, sou Walter de Paula Leite. De Paula? De Paula Leite, né? Sou taquaritubense, nasci na cidade de Taquarituba, tenho hoje 50 anos, sou casado, pai de 2 filhos, Aleph, Ana Késia, e já tenho uma netinha que vai fazer 3 anos agora, dia 23. Então, com o decorrer eu posso falar mais. Né? É difícil a gente fazer uma análise da nossa vida. Quem é se descrever, o Walter né? Leite, se né? descrever. Se descrever. E como que foi o seu encontro com Cristo, pastor? Como que foi a sua conversão, seu primeiro encontro com a palavra, com a igreja? Não sei, né, se você vem de berço evangélico ou se não, se você conheceu Cristo. Conte um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Eu não vim de um berço cristão, evangélico, né? Nasci num berço católico, segui todas as regras do catolicismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, catecismo, frequentava todos os sábados o catecismo, então era religioso. Sim. Casei na igreja católica, meu primeiro filho, o Aleph, foi batizado na igreja católica. Olha que legal. E eu conheci a Jesus em 1996, já é um tempinho, né? Caramba, é um tempinho. Na cidade de Porto Feliz. Então, ali eu conheci Jesus, entreguei a minha vida a ele. Então, houve toda uma reviravolta no momento que eu aceitei a Cristo como primeiro Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu não vi de um berço cristão, e conheci a Jesus em 1996, que eu batizei. E como que foi você ouvia falar de Cristo? Foi alguém? Conte pra gente em detalhes como que foi isso aí. Comecei a ouvir assim, do Evangelho, da palavra, da Bíblia, em reuniões nas nossas concentrações de futebol. A gente se reunia, na época era juniores, né? A gente reunia de sexta-feira e nós tínhamos um amigo muito querido, chamo ele de Codorna, mas é Cristiano Codorna, da cidade de São José dos Campos. Tem que mandar para ele depois. Tem que mandar o link para ele, com certeza vai estar nos ouvindo aí. E ele tinha essa reunião tinha uma convivência com o Atleta de Cristo, na época tinha Jorginho, Tafarel, Miller, então ele fazia essa reunião conosco e eu participava. E ali a palavra começou a ser semeada no meu coração. E um dia de muita dificuldade que eu estava enfrentando, ele trouxe uma palavra e aquela palavra ela penetrou no meu coração e eu lembro dela até hoje, que é Romanos capítulo 5, que até hoje eu lembro desse dia, estava um momento muito difícil, né? E ele liberou essa palavra, só deu o endereço, né, o texto, que falava de momento de tribulação, que nós temos que ter paciência, esperança e assim sucessivamente, e aquela palavra marcou. Então ele foi uma das primeiras pessoas que semeou a palavra de Deus e eu não me converti naquela época, era católico, né? Tinha as minhas crenças e depois, com o tempo que eu me casei, daí sim a avó da minha esposa sempre fala, Deus tem um chamado na sua vida, tem algo especial na sua vida, e eu também não
não levava muito a sério, né? Até um dia que... Mas voltando o um Senhor pouquinho me chamou. atrás, você era jogador de futebol, então? Sim. Você jogava que posição? Zagueiro, né? Zagueiro, volante, mas minha posição principal é zagueiro. Você tinha quantos anos quando estava na aposentadoria? Quando eu saí da minha cidade, posso contar um pouquinho da história? Pode, fica à vontade, professor. Conte como que foi. Legal a gente falar assim. O que te despertou também pro futebol? Porque às vezes vem do pai, vem do avô, ou vem de paixões de televisão, de time, né? Mas como que foi o ingresso seu pro futebol? Como foi sua escolha? Você jogava futebol desde criancinha? Como que foi? Conte pra gente. Desde criancinha. Meu pai jogava, né? Nunca vi ele jogar, porque quando conheci meu pai, quando eu fui gerado, meu pai já tinha 50 anos, né? Então, sou o caçula, filho da velhice. Tenho uma família de 11 irmãos, eu sou o caçula. Um time de futebol. Um time de futebol, completinho. Top. Completinho. E aí eu via falar que meu pai jogava muito bem. Meus irmãos gostavam muito de futebol e desde muito cedo, então... Estava no sangue. Estava no sangue, desde muito cedo. Eu lembro que eu acordava de manhã, 6 horas da manhã, eu estava no campinho de futebol, já jogando, já com bola. Eu pegava a cabeça de boneca na época e fazia de bola, meia. Então, bola de meia, quem bola nunca, de né? Meia. Então era esse tempo, né? E aquilo foi despertando em mim. E eu sempre jogava no meio dos maiores. Então eu era chamado de baixinho na época, né? Mas jogava no meio dos maiores. Isso foi despertando dentro de mim. Na época, foi para o profissional no 15 de Jaú Fonseca, que depois foi São Paulo e outros times, campeão brasileiro pelo São Paulo. Uhum. E aquilo começou a brotar dentro de mim o desejo de ser jogador profissional. Que legal. Então, eu vim de uma família muito pobre, tudo praticamente da roça. E o desejo do meu coração era ser jogador de futebol para ganhar muito dinheiro e dar uma boa vida para minha família, uma casa, tudo que eles não tiveram. Então, esse era o meu sonho. E todas as noites, eu era católico, eu não orava, eu rezava, né? Tinha a minha forma de falar com Deus na época, e todas as noites eu pedia para ser um jogador de futebol. E jogava na região, depois fui crescendo, né? Joguei campeonato mirim, infantil, juvenil, jogava na região. Então, qual time profissional você jogou? Joguei Estrela de Porto Feliz. Isso foi em 91. Mas antes disso, joguei Itaquarituba, Esporte Clube Beldará, que me formou. É um clube que tem mais de 50 anos, que me ajudou muito, me projetou também para... Desde pequeno, então, você treinava lá? Desde pequeno. Comecei goleiro, né? Salão e depois... Mentira, pastor, você jogou de goleiro? Sim. E como foi essa transição? Porque eu achei legal falar sobre isso do esporte, porque muitos atletas que foram... Hoje você continua jogando, mas ex-jogadores, né, que jogaram profissional... começou numa posição, tipo, o cara começou que nem eu sou, começou goleiro, daí depois foi pra zaga, depois foi pra volância, né? Sim. Tem uns que começou no lateral, hoje é atacante, tem muitos dessa história. Sim. Mas como foi essa transição, que nem você falou, comecei no futsal no gol, daí depois, mas como foi um dia, vem aqui pra zaga, vem pra linha? Aí foi pro campo, futebol de campo, como eu era muito baixinho, então me colocaram em outras posições, eu fui me destacando e acabei deixando a posição de goleiro, né? Mas salão comecei no goleiro. Entendi. E aí fui projetando, disputei o primeiro campeonato mirim. Eu me lembro, até hoje chama atenção, que jogava na zaga eu e o Betão. Betão, ele foi... na época ele tinha 13 anos, eu 13 anos também. Uhum. Ele tinha quase 2 metros de altura. Caramba! Eu era bem baixinho. Entendi. Então até tenho fotos que a gente recorda até hoje. E ele foi pro vôlei e eu fui pro futebol. Só que havia uma diferença muito grande, né? Sim, sim. Então a gente começou assim, jogando mirim, infantil, juvenil. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde os 8 anos eu já trabalhei, fui guardinha mirim. Nossa, antigamente tinha mesmo, né? Tinha, fui cabo da guardinha, Aí eu abandonei a guarda porque eles queriam que eu jogasse para eles, só que era um time muito ruim, eu não queria jogar, acabei abandonando. Mas eu trabalhei pela guardinha, né, Guarda Mirim, trabalhei na prefeitura municipal, trabalhei em uma fotógrafo, trabalhei no primeiro cartório de notas. Caramba! E trabalhei também na Caixa Econômica Estadual, que era da época. Então a gente tinha o trabalho... E depois, quando eu abandonei a guardinha, então já não perdi o trabalho nesses lugares. Sim. Eu fui trabalhar numa serralheria.
Então, com 14 anos, eu já era serralheiro também. Caramba. Já fazia E portão. desde cedo, então, Desde trabalhando cedo, uma família na bem luta. simples, né? Essa família simples, que sempre trabalhou, lutou. Uhum. E só que o que me chama a atenção é que eu trabalhava das 7 às 5 numa serralheria, e das 5 eu ia todos os dias praticamente para o campo de futebol treinar sozinho. Caramba, pastor. Então, na época, corria Bem 10 puxado, voltas, bem treinava puxado. porque era o desejo. Sim. E aí, ainda já velho, já disputava campeonatos na região, tinha campeonatos. Itaporanga, uma cidade bem próxima, que teve o juvenil do Corinthians, foi jogar lá e aí fez uma seleção da região. Então, eu fui convocado para essa seleção. Olha. Então, aí tinha alguns olheiros, gostaram, e foi assim, fluindo. Foi fluindo. Algumas coisas. Jogava para outros times da região, né? Que eu era de Taquarituba, jogava campeonato para Itaí, que é uma outra região, disputando em Avaré. Então, sempre tive assim uma boa... Já desde o início, com 14 anos, eu já disputava o campeonato amador. Caramba, desde novinho, então desde jogou com os novinho, grandes já. Com os grandes. Fui campeão amador do estado, era júnior na época, eu estava com 16, acho que era sub-20, mas eu tinha 16 anos, já joguei também, e fui campeão ali. E aí, com 17 anos, que eu saí da minha cidade para jogar em Porto Feliz, no Estrela de Porto Feliz, através de um amigo... Tony Vieira, trabalhava na Rádio Convenção de Itu, cobria os jogos do Ituano e a segunda divisão também. E aí ficou sabendo que estava precisando de um zagueiro, ele me ligou, não sei dizer o dia da semana, mas eu sei que foi em junho de 1991. Olha! Tipo 10 horas da manhã, ele falou, estão precisando de um zagueiro aqui, você vem? E eu nunca tinha saído sozinho da minha cidade. Caramba. E aí, os meus irmãos estavam tudo na roça, minha mãe em casa, sozinha. Sei. Eu cheguei em casa e falei, mãe, estou indo para Porto Feliz, vou fazer um teste, arruma minha mala. Olha e foi só. assim uma coisa muito rápida. Eu recebi uma ligação 10 da manhã, uma decisão. 11 horas, 1 hora da tarde, estava pegando um ônibus para até Sorocaba, de Sorocaba a Itu, e o outro dia de Itu para Porto Feliz para fazer um teste no Estrela. E aí deu tudo certo. Que benção. Conte uma curiosidade pra gente nesse tantos anos que nem você falou. Desde você era mais novo, um exemplo, você tinha 16, mas já jogava com os adultos, vamos colocar aí, né? Com os mais velhos. Conte uma resenha aí, uma curiosidade de algum jogo, seja de algum lance ou de alguém que você chegou a enfrentar. Conta pra gente aí, se puder lembrar, puxar na memória. Com 14 anos, eu já disputei o primeiro campeonato amador na minha cidade, 14 para 15 anos. Como meu aniversário é dezembro, então você já vai fazer 15, mas eu marquei o Paulinho Paraná, que era ex-jogador profissional, e eu tive a oportunidade de marcar ele e fui muito bem. Verdade. Então, com 14 anos, sempre essas... algumas coisas que aconteceram, né? E futebol sabe que tem muita coisa, hoje não dá para falar muito, né? Mas assim, de coisas boas, o que assim mais marcou a minha carreira já, ainda juniores, mas jogando time profissional, foi em 1992, deixa eu lembrar aqui. Então, nós tivemos um jogo decisivo na casa contra o Guaçuano. Nós fizemos, era um mata-mata, nós jogamos fora, perdemos de 2-0. E depois nós precisávamos ganhar em casa o tempo normal e prorrogação. E foi uma semana de muita pressão psicológica. Então, todo mundo pressionando, dizendo que se perder o jogo vai todo mundo embora, vai ser despedido. Caramba! Então, foi bem uma pressão muito grande. Para vocês ganharem. Para ganhar. Daí chegamos no vestiário, o treinador, o presidente falou, não é nada disso. E deu aquela moral para que o time entrasse. E nesse jogo nós começamos, né, jogando em casa, nós tínhamos a obrigação de ganhar no tempo normal e na prorrogação também. E nós começamos o jogo e já o nosso lateral fez um pênalti, foi expulso e começamos perdendo o jogo de 1-0, com um jogador a menos. Então, uma pressão muito grande, torcida. Mas aquele dia minha estrela brilhou. Em 92 foi assim um momento muito especial na minha carreira, que
Eu fui o vice-artilheiro do time como zagueiro, né? Caramba, pastor, Nosso que legal. artilheiro fez 9 gols na temporada, né? No campeonato eu fiz 6 gols. Olha como só, zagueiro. Zagueiro artilheiro. Cada descida na área era um gol. E nesse jogo contra o Guaçuana eu tive a felicidade de fazer 2 gols. E aí já foi prorrogação, então. Daí foi para prorrogação, daí nós ganhamos na prorrogação mais 2-0, né? Então ganhamos 2-1 no tempo normal, 2 gols meu, foi algo incrível, jornal. Saiu em tudo. Presidente invadiu o campo, foi uma coisa assim Caramba, muito legal. legal. E aí nós ganhamos na prorrogação, aí nós ganhamos de 2-0. Nessa época jogava Paulão. O Paulão tem uma história muito bonita também. Paulão nós jogamos juntos também nos juniores, profissional um pouquinho. Depois ele foi para o Mogi Mirim. E quando ele foi contratado para o São Paulo, acho que todo mundo vai lembrar disso, que o zagueiro foi se apresentar e desmaiou. Nossa, é verdade. Virou meme, né? Virou meme. Ele não tinha comido e desmaiou, né? Justamente. Isso também é o Paulão da época. Você jogou com ele? Jogamos juntos. Caramba, que legal. Jogamos. Ele virou meme, esse cara aí. Sim, até ele passou hoje. mal, porque ele tava lá, disse que não comeu e foi se apresentar, né? Uma pessoa incrível, humilde. Deus, assim, exaltou ele. Paulão ia para a igreja também. Que legal. Na época, ele frequentava a igreja, que eu fui batizado depois, mas eu não ia, né? Então, uma pessoa assim muito séria, não bebia, se concentrava certinho, né? Então, onde Deus exaltou. Então, o Paulão fez um gol e o Reinaldinho também fez o outro. Aí vocês ganharam. Nós ganhamos. Aí teve outros jogos, aí nós fomos para Amparo. Esse time você estava em qual? Esse como que era? Estrela de Porto Feliz. Estrela de Porto Feliz. Que era juniores, mas já era profissional, né? Legal. Isso foi em 92. Aí o que deu um probleminha na minha carreira, em 92, na melhor fase da minha carreira, nós tivemos um jogo em Amparo, nós ganhamos 2-0 em casa e jogava pelo empate fora. Então fomos com a casinha fechada, né? Sim. E chovendo ainda, um dia muito nublado, muita chuva. Nós estava no segundo tempo eles fizeram um gol, nós fomos no finalzinho, empatamos o jogo. Jogado de linha de fundo não tem impedimento, né? E aí o Bandeira, pressionado pela torcida, levantou, chamou o juiz e anulou o gol. Ô, louco. E aí eu, como capitão do time, fui tirar a satisfação, mas cabeça quente eu acabei agredindo o Bandeira no meio da confusão. E aí eu fui expulso, perdemos o jogo, perdemos tempo normal, perdemos na prorrogação com 1 a menos, e foi muito triste. Depois de 15 dias, o diretor do clube, né, o Alan Sampaio, me chamou, chegou com uma carta da Federação Paulista e disse, ele chamava Taquá, né, por causa da minha cidade, Taquarituba. Falou, Taquá, você vai ter que ir embora para casa, você vai ter que ficar, você recebeu uma suspensão de 180 dias. Nossa. Que não pode participar de nenhuma atividade pela Federação Paulista. Caramba. E nós não temos o que fazer com você aqui. Tem como recorrer, né? Você vai ter que ir para casa, voltar. Aquele ano foi 92, era a melhor fase, onde eu já ia. Estava no auge. Estava no auge, já ia profissional, com certeza ia fazer algumas partidas. E por causa de uma besteira. Por causa de uma besteira, eu levei a suspensão, tive que voltar para casa, não sei se foi agosto, mais ou menos. E aí eu só me apresentei no outro ano, em 93, que voltava os campeonatos em fevereiro, mas em janeiro eu voltei e me apresentei. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 18. 18, pastor. 18. No calor do momento 18, foi batendo bandeirinha. 18 para 19. Sim, porque... é o calor do momento. Só quem joga futebol sabe como que é. Acabou atrapalhando um pouquinho, né? Então, mas tudo é plano de Deus. Hoje eu entendo. Com certeza. Dá pra gente entrar, pegar esse gatilho então, pastor. Como que foi a sua transição? Porque assim, você falou aí da sua carreira, né? Que daí depois você... acabou essa pausa, acho que prejudicou um pouco sua carreira, né? Porque 180 dias sem jogar é uma eternidade, acho, para um jogador hoje. Aí voltei para minha cidade, sim. E o time que eu fazia parte antes amador, eles falaram, não, fica aqui treinando, joga para nós amador e o que você ganha lá a gente paga para você aqui. Então, caramba, aí sim. Aí me deram maior força até esse período, mas... E aí como que foi assim? Porque você falou que você teve o primeiro encontro lá na concentração. Antigamente, se vocês pesquisarem na internet, tinha um grupo que chamava Atletas de Cristo, que eram os evangélicos dentro de vários grupos
times, né, brasileiros. Os mais famosos eram o Jorginho mesmo, o Tafarel, né? Tinha outros jogadores que não eram tão famosos, mas os que mais se destacaram, até o Tafarel na Copa de 94, né? Aparecia, tudo que ele defendia, ele agradecia a Deus, né? João Leite com a Bíblia atrás do gol. Isso, então tem vários atletas que levavam esse nome. E aí você ouviu a palavra, né? Aquela semente foi lançada no seu coração, acredito assim que a gente pode falar, né? Uma semente foi lançada. Sim. E como que foi, pastor? Daí você se ver se convertendo, porque a gente fala essa palavra se converter, né? Deixar às vezes práticas antigas, né? Conhecer a Cristo, né? Deixar mesmo as coisas do passado e entregar a vida para Cristo, né? Simbolicamente, às vezes as pessoas estão aí no podcast, até eu lembro, hoje é raramente, mas no meu tempo, quando eu era mais jovem, escreveu o nome no livro da vida. Sim. Era muito forte. Vem aqui, vamos fazer o apelo, e orava com a pessoa, né? E como que foi essa transição, pastor? Conta um pouquinho pra gente, você indo realmente para a igreja, se convertendo, se batizando. Então, veio a minha 92, 93 eu voltei a jogar, 93 eu casei. Casei muito cedo, com 19 anos. Com a Juliana? Com a Juliana. Com a pastora Ju. Mulher. Beijo, Ju. Beijo, pastora Ju. Um amor. Que era conhecido por Batatinha, né? Batatinha? Porto Feliz era conhecido por Batatinha. Ela é de Porto. Ela é de Porto Você conheceu Feliz. Ela lá? Sim, conheci ela em Porto Feliz. Conta pra gente como você conheceu ela. Na igreja mesmo ou foi... Não, igreja nada. Igreja foi bem depois, né? Como você conheceu ela, então? Na verdade, ela quis me conhecer, né? Olha só, jogador, né? Jogador boa mesmo, pinta, bonitão. Segunda divisão, mas tinha assim uma boa fã. Né? Com certeza. Então, na verdade, tinha um vizinho dela que era um jogador profissional, Zé Luiz, que veio de Minas, então alugou uma casa próxima à casa dela. Sim. Então, às vezes, convidava para ir tomar um café na casa dele e a gente ia, né? Se encontrava. E aí ela me viu passando perto da casa dela e se interessou. Olha, já. Porque era muito tímido, na verdade. Sim. Nunca fui assim de sair muito, então sempre procurei preservar a concentração. Focado ali, focado né? Naquilo que eu fui fazer, né? E aí acabei conhecendo ela através do filho desse jogador. Que legal. E a gente se conheceu e começou a namorar. Tá certo, hein, pastor? Ó, fisgou, pastor. Pegou ali. Fisgou. Então era muito caseirão, né? Quando ela foi me conhecer, eu estava um dia de semana, concentração. E aí eu acabei até saindo do alojamento para conversar com ela. Deu uma fugidinha da concentração. Mas não era dia de concentração, era dia de semana, mas procurava dormir cedo. Você vai gerar um corte. O pastor fugiu da concentração para conhecer a pastora. Um corte do podcast. Brincadeira, eu vou fazer brincadeira. Aí a gente se conheceu e começou a conversar, sair, né? Aquela vez. Tomar um sorvetinho no cinema. Sim, nem cinema não tinha nem aquela tinha, época, né? Praça, sentar conversar. Né? E a gente começou a conversar e acabou namorando, né? Isso foi em 92, a gente começou a namorar. Caramba. 92. Então, quando eu levei essa suspensão, eu já namorava ela. E ela deu uma dura e poxa, se perdeu aí. Aí eu fui embora, a gente ficava namorando por carta. Caramba, aquele 92, tempo tinha isso eu tive que ir pra minha cidade, ela ficou, né? Eu namorava por carta e às vezes eu ligava do orelhão. Na empresa com a ficha do tio dela, né? Caramba, ela morava na frente, e o tio tinha uma empresa de charretes e eu acabava ligando e a gente conversava. Mas namoro era por aí? Por carta. Aí em 93 a gente já casamos, né? Em maio de 93. Que rápido, pastor. Foi muito rápido, né? Que legal. Teve um motivo para isso, né? Eu não era evangélico, não conhecia Jesus de verdade, né? Então... O motivo hoje está com 30 anos. Está com 30 anos, né? Tá com 30 anos. Nossa. Mas foi tudo assim, plano de Deus. A gente casou, ela muito nova, 15 anos. Sim. Eu com 19 anos, né? Caramba. Então foi bem desafiador para nós. Eu jogando, ganhava na época salário mínimo, jogando futebol. Caramba. O que ajudava eram os bichos quando ganhava o jogo, né? Mas, premiação, né? As premiação, mas foi um momento bastante difícil, né? Em 93, casamos. Aí eu continuei jogando 94, 93 o Estrela subiu, né? A gente era a segunda divisão, a gente subiu. Foi vice-campeão paulista. E 94 o clube já caiu.
Caiu porque não tinha condições financeiras. 93 vocês foram vice do quê? Do Paulistão? Paulista, né? Seria como... Série A1, Série A2, antes né? Tinha A1, A2 e tinha a segunda Copa divisão, Paulista, segundona, né? né? Depois mudou algumas regras, então era pra gente subir para... Mas era da federação, né? Federação federado, Paulista. né? Federado. Federação Paulista. Aí seria como hoje para A3, né? Tem A1, A2, A3. Hoje tem B1, B2, B3. Sim, hoje tem bastante, né? Muitas categorias, né? Sim. Mas antigamente não. Era bem mais Aí em 94 fechado. já caiu, eu tive uma contusão também no joelho. Em 94 continuei jogando ainda, mas praticamente quase o ano inteiro tratando. Teve contusões, várias contusões, problema de joelho, contratura muscular. Aí, né? Vai acumulando. Aí em 95 eu joguei ainda pelo Estrela, 95. E aí em 95 eu parei de vez com futebol profissional, que ganhava pouco, o clube já não tinha mais condições, tinha uma Demar que já tinha ido, né? Um que foi a Demar, que é aqui de Tatuí. Sim. Que foi para São Caetano. Cresceu, né? Cresceu. O Paulão foi para São Paulo, Portugal. E os demais foram jogar a segunda divisão. Como eu já era casado, tive muita contusão e ganhava muito pouco, segundona, então não era viável estar saindo da cidade, deixando a família. E optei, então, por abandonar o futebol profissional. Então, aí eu reverti a minha carteira profissional. Na época, você não podia jogar amador se fosse profissional, você tinha que reverter. Sim. Então, foi revertir pela federação mesmo, para amador. E continuei disputando campeonatos em 95, 96, 97, até 98, mais ou menos. Continuei jogando amador na cidade. Alguns times da cidade, Associação Atlético Porto Felicense, fui campeão amador por eles. Aí, pelo Bandeirantes, fui tricampeão por eles, ali na cidade também. Fui vice-campeão em Itu, Arroz Granfino, fui vice-campeão em Laranjal Paulista, fui campeão amador aqui em Cerquilho pela usina Pilon. Então, eu continuava jogando, ganhava uns troquinhos no final de semana. Sim. E aí, nesse período também, eu abri uma empresa com meu sogro, né? Então, aí em 96 eu me converti. Ah, tá. No 1996, a minha esposa começou a ir para a igreja, eu levava ela. E não ficava. Aí um dia eu entrei com ela na igreja. Qual igreja que era? Rapaz, é uma igreja, agora não sei o nome. É uma igreja assim que recebia muitas pessoas. E não sei se é. Na Assembleia? Na Assembleia não era. Até foi a igreja que eu me batizei. Que era Mãe Ivone, ela conhecida uma pessoa que recebia muitas pessoas, que era aquele primeiro tipo um círculo de oração ali, isso, né? Na casa e também e tinha igreja também, alguns cultos na igreja. Legal. E aí eu comecei a levar ela, um dia eu entrei. E aí Deus... eu fiquei... Não, ainda? Não? Eu fiquei muito escandalizado aquela noite, né? Choque muito. Choque. Eu falei, meu Deus, que vergonha, você chorando na frente, você... nunca mais eu volto nessa igreja. Entendi. Eu falei para ela, eu sou católico... Apostólico romano. E vou morrer católico, tá? Ixi, então você segue a sua religião e eu levo você na porta da igreja, mas nunca mais eu entro nesse lugar. Caramba, pastor. E foi passando, e realmente eu levava ela para a igreja. E eu tinha meus amigos, ex-jogadores, da sua cabeça quando você para profissional, mas na sua cabeça você acha que é profissional ainda. Sim. Porque todo mundo trata bem, onde você vai, você é bem tratado. Pelo histórico, né? Isso, e aí foi passando o tempo e eu comecei a beber, né? Então, você tem algumas decepções da vida, algumas coisas não dão certo, aí já comecei a beber. Antes bebia só final de semana, e depois já comecei a beber alguns dias da semana. Então, isso foi trazendo alguns problemas, né? Aí ela, pela fé, pegou uma peça de roupa minha um dia e levou para orar na igreja. Ei, pastor, hein? Essa aí é fogo e aí, puro. Alguma coisa aconteceu comigo, né? Alguma coisa aconteceu comigo. Então, e aí eu comecei a voltar, a levar ela para a igreja, mas eu jogava, ela pegava muito no meu pé. Então eu falei, sabe que mulher pegar no pé de homem não dá certo, né? Tem que orar. Então, quanto mais fala, aí você faz coisas de revoltado mesmo. Tem que agir, né? Com sabedoria. Com sabedoria. E ela acabou não tendo, naquela época, alguma sabedoria, porque nós fomos para uma igreja muito tradicional. Sim. Então, que não podia jogar futebol, que podia usar bermuda. Não usar bermuda. E, então, todo esse processo, e às vezes tinha Santa Ceia de manhã, eu ia para Santa Ceia e depois ia jogar futebol. Uhum. E ela ficava muito doida ficava comigo. Brava.
Mas foi assim, aí em 96 eu acabei me entregando totalmente a Cristo, me convertendo, assim, não uma conversão genuína de cara, né? Sim. Eu me batizei em 96, mas ainda continuei jogando futebol, Sim. né? Ainda dava umas escapadinhas, porque não tive um encontro verdadeiro com Sim. Cristo, né? Mas a minha conversão, assim, genuína mesmo, acredito que foi em 1998. Qual eu disse para minha esposa, a partir de agora eu vou ser crente de verdade. Uhum. Aí eu abandonei tudo, deixei de jogar futebol. Você parou de jogar futebol? Tudo. Mas por que essa opção de parar? Foi uma coisa do seu coração? Porque é uma coisa que me pegava muito, porque eu ainda tinha dentro de mim aquele desejo de ser profissional. Ah, tá. Então isso te arrastava Me arrastava. Eu, até os 28 anos de idade, eu sonhava que estava jogando. Né? Então aquilo me pegava muito. Uma ilusão, né, na cabeça. Isso. Já estava com empresa, já estava com negócios, né? Mas a sua cabeça era jogador. Ainda tinha. Sim. Então eu precisava abandonar isso. Aí em 98 eu disputei o último campeonato amador, que foi na cidade de Porto Feliz, pela Associação Atlética Porto Felicense, que foi campeão amador, mas eu não terminei esse campeonato. Olha eu só. comecei e não terminei, porque eu parei com tudo. Eu fiz essa pergunta, pastor, desculpe cortar o senhor, porque às vezes a pessoa se converte e elas têm mudanças drásticas na vida dela. Um exemplo, futebol aí, por exemplo, né? Algumas religiões, algumas denominações condenam, né? Sim. Não só vestimentas, como um exemplo, um esporte, que seria o futebol, né? Futebol você não pode ir, porque vai usar bermuda, aí no meio, depois do futebol vai ter cerveja, tudo e tal. Justamente. Mas o cristão ali no meio, não foi o seu caso, mas você falou que você optou em não jogar mais, porque aquilo estava te arrastando, você estava preso naquela ilusão. Mas hoje, pastor, o que você poderia falar, sendo pastor e pela sua experiência que você passou, né, sendo jogador, como que as pessoas lidam com isso? Porque às vezes a pessoa se converteu, aceitou Jesus lá na igreja, né? Uhum. E ela é jogadora, ou é atleta, ou joga vôlei, ou faz outra profissão, né? Tem outra profissão, e acha que ela tem que largar tudo. Não, agora você é crente, né? Tem que viver para Jesus. Lógico, a gente tem que viver para Jesus, mas tem que ter algumas dosagens, não pode ser totalmente radical. Como que você falaria a lidar com essa situação, pastor? Eu vejo assim, cada caso é um caso, né? O meu caso foi totalmente diferente, que eu precisava passar por toda essa, vamos dizer, descontaminação, né? Então, quando eu me converti mesmo e falei, agora eu vou ser crente de verdade, abandonei tudo, peguei chuteira, meias, jornais, tudo, recorte, medalhas, dei tudo. Então, eu desfiz de tudo aquilo, porque essas bem coisas... Radical. Bem radical, aquilo me pegava. Eu fui para uma igreja bem tradicional, como você disse. A igreja tradicional, ela é bem rígida, não era proibido jogar futebol, então tinha todas essas doutrinas, né? E aí nessa época dessa conversão, eu até parei de usar, nem shorts usava mais. Dormia de calça, andava de camisa só de manga comprida, então foi assim uma conversão bem assim radical mesmo, né? Que eu entendo que eu precisei passar por aquilo. E foi uma descontaminação. Agora, na sua fala, dos dias de hoje, a pessoa... Atualmente, né? Atualmente, é um atleta, ele aceitou Jesus. Importantíssimo hoje. Porque hoje os lugares que eu não posso chegar, eles podem. Né? É uma profissão dele, o futebol. Claro que você tem que ter uma cabeça boa, principalmente os jovens, né? Se ele tem que preparar ele para o futuro, não pensando somente no futebol, porque não é todos que dão certo. Então, hoje eu tenho amigos no futebol que não deu certo e acabou tendo vários problemas com bebida, com droga, decepções, separação. Ou até jogadores que pegaram todo o dinheiro, né, que arrecadaram. Garrincha. Muitos. Aqui eu não vou citar nome, às vezes fica feio, mas a gente sabe de histórias de jogadores que ganharam muito dinheiro na carreira e quando acabou a carreira se afundou nas drogas, perdeu tudo, né? Tem muitos jogadores que... acabou se perdendo, o que seguravam eles era o futebol, né? E quando acabou a carreira, aposentei, entre aspas, se afundou. A gente sabe que teve uma mentoria legal, Exato. Né? E hoje no futebol tem muito isso. Muito. Tem muita pessoa mentoriada, psicólogo que ajuda. Parte financeira, parte financeira, administrativa. Porque antigamente o cara ganhava o primeiro salário dele, profissionalizava e ia comprar um carro, tudo. né? Apareceu com um carrão zero, né? Isso.
Então, eu vejo a importância hoje de atletas. Hoje tem muitos atletas, né, que são cristãos de verdade, que não vejo nenhum problema ele sendo jogador e sendo um cristão também. Ele tem que dar um exemplo. A responsabilidade é muito maior de você sendo um cristão. Dentro de campo, fora de campo, a sua conduta, a sua índole. Então, é importante hoje porque também é uma evangelização. Assim como eu fui evangelizado em uma concentração, né, onde tinha essa reunião de atletas de Cristo, onde lia a Bíblia, onde falava de Jesus, assim também eles podem aproveitar esse ambiente e levar a palavra de Deus e ser uma pessoa diferente. Porque no meio do futebol e essas áreas é bem pesado, não é simples. Sim. Então, e hoje o senhor joga ainda? Hoje jogo o cinquentão, né? Pelo clube? Hoje jogo pelo clube de campo já há vários anos que eu disputo campeonato pelo clube de campo, né? Já fui campeão 43 pelo clube, fui vice-campeão no 43 também. Ano passado fui campeão pelo clube, né? Lá na Zé Leiteiro, né? Que fala. Zé Leiteiro. E vice-campeão na Copa Rádio. Então tem assim. Então esse ano vocês estão como fala? Defendendo o título. Defendendo o bicampeonato. O bicampeonato. Né? Mas já é de vários anos, que já foram, que vai mas virando, vamos dizer né? assim. Na sequência, né? Mas tem uma amizade legal com o pessoal. E como do que é campo. a sua influência, pastor? Porque eu vi lá no jogo, eu estava lá, né? A sua influência dentro de campo, ali, que eu sei que o pessoal respeita o senhor, né? Mas também no convívio, porque a gente sabe que tem os bastidores, tem treino, né? Vocês treinam juntos, vocês têm um convívio, certeza. Como que é a sua influência? Porque eu sei que eles olham o senhor como ex-atleta, né? Porque o senhor tem uma carreira aí que o senhor percorreu, mas também hoje olha como pastor. Não, é o pastor. Então, como que é lidar com isso também? Eles me respeitam bastante. Acho que para você ser respeitado, você tem que se dar o respeito e respeitar as pessoas também, né? Então, eu sou muito tranquilo. Eu vou para o jogo praticamente e do jogo eu vou para casa. E dificilmente assim eu tenho... devido aos meus compromissos com a igreja, então eu não tenho muito tempo de ir para uma confraternização. Ficar na resenha, né? Ficar na resenha. Após o jogo, em confraternização. Então, são de domingo, então geralmente a gente tem compromisso e eu gosto sempre de estar descansado para o culto da noite. Claro que você joga, está cansado, né? Sim. Então, assim, o meu relacionamento é bom, não tenho assim problema nenhum, bem com o clube que eu jogo e com o adversário. Às vezes tem algum probleminha, mas tranquilo. Faz parte do né? jogo ali, né? Mas não há assim. Tanto é que a câmera não vai mostrar direito, mas o pastor tá com um machucadinho. Não pode me entregar. E olha, ele tá machucadinho aqui. Ele falou, poxa, não vou fazer entrevista que eu tô machucado. Que é lance de jogo, né, pastor? Mas o pessoal respeita, eu vejo. É engraçado, mas toca no pastor, o pastor toca a bola e tal. Sim. E aí, esse respeito dentro de campo é muito legal, né? Não me chama nem pelo nome, chama de pastor, né? Exato. Então é uma responsabilidade grande. Mas é legal, acho que futebol eu sempre falo para minha esposa, para a gente cuidar do nosso corpo, a gente tem que ter uma motivação. Sim. Para ir para uma academia, ou você cuidar melhor do seu corpo. Sim. Se você não tiver uma motivação, você não faz nada. É claro que fala, não, tem que cuidar, é saúde, mas se não tiver uma outra motivação, talvez algum goste de outro tipo de esporte. Sim. Então eu acabo indo para academia, acabo treinando, né? Mantendo ali condicionamento, né? Com o corpo, né? Através do futebol. Mas é legal. Eu vejo assim, 50 anos, você vê pessoas jogando ainda. Tem pessoas no nosso time ali que tem 62 anos. Eu vi Ele mesmo. não foi esse jogo, mas é o Elinho. E o ano passado ele foi... diz que joga muito ainda, né? Foi artilheiro do... O pessoal diz que é matador, joga muito. Foi artilheiro do campeonato e tem 62 anos. Então eu olho, eu com 50 anos, né? Vou fazer 51 esse ano, eu falo, puxa vida, é orgulho. Tem mais uns 11 pela frente jogando. Não, porque muita gente tá aí com 40 anos, já não tem pique, né? Não tem pique, tá parando, tem dor em todo lugar. Então, é uma inspiração para nós. Assim como eu olho para ele... Né, de 61, 62, ainda correndo atrás da pelota, para mim é um orgulho. Eu falo, poxa, velho, isso é um orgulho para nós aqui, que Deus continue dando essa saúde, essa inspiração para outras pessoas, né? Porque você vê muitas pessoas de 50 ou menos de 50 anos que estão acabados. Até os profissionais hoje, como a gente está nesse assunto do futebol, né? Poxa, hoje o jogador não consegue bater um pênalti, consegue bater um escanteio, você vê, ele ganha milhões, mas a gente não vê uma entrega técnica, um condicionamento. É raro os times hoje do Brasil, se pegar no nível nacional,
que levam a sério isso, né? Sim, sim. Que nem eu vejo às vezes o campeonato amador que a gente viu ali, domingão, solzão, o pessoal dando a vida. Aí você senta na TV pra você ver o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, poxa, pra sair um gol... O pessoal tira o pé. É uma tristeza, cara, uma tristeza. Aí rapaz, não sei o quê. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco de compromisso, né, desse pessoal. Sim, sim. Falta mais paixão, aquela amor garra. à camisa, né? Sim. Hoje não tem muito Sim, isso. ganha né? muito, né? Ganha o dinheiro, mas não tem amor à camisa, muito. né? Mas é isso E qual foi o maior desafio, pastor? Porque você foi para o evangelho, veio o seu chamado, você deixou Deus agir na tua vida, né? Qual foi o desafio? Porque eu sei que, lógico, tem muitos desafios ou muitas questões e dúvidas, ou até de outras pessoas de fora. Depois que você se converteu, foi para o evangelho, qual foi um dos maiores desafios, assim? Porque você falou que teve essa descontaminação, né, do futebol, você precisava disso. Qual foi o seu maior desafio depois? Fora isso que você teve, um prazo que você ficou, conta pra gente aí um pouquinho. Depois da conversão, claro que você ainda tem aquela coisa que quer te chamar, né? E você tem que lutar com tudo isso. Desafios foram enormes, com certeza, assim, para chegar ao pastoreio, como pastor. Então, eu e a minha casa, eu digo assim, porque quando Deus chama, Ele não chama uma pessoa, Ele não chamou a mim, Ele chamou a minha família. Sim. E tudo que acontece na vida de um líder, vamos dizer, um cabeça de um lar, ele reflete em toda a sua família. Então, a partir do momento do meu chamado, né, minha esposa foi chamada primeiro, mas eu como depois me converti, então toda a minha família ela tem um chamado específico. Então, tudo que acontece é refletido dentro da nossa casa e da nossa família. E aí eu me converti e eu tinha uma empresa, né, de carrocerias. Porto Feliz, ficamos 10 anos com a empresa de carroceria junto com meu sogro. E em 2004 nós viemos embora para Tatuí. Então, a trabalho, eu era na época da Assembleia, né? Assembleia era evangelista. Evangelista. Mas assim, não viemos com o intuito de abrir ministério, nada disso. Claro que a gente sempre teve o desejo. Eu tive um chamado, assim, para voltar um pouquinho lá atrás. Não, pode falar, pastor, fica à vontade. O chamado específico ao pastoreio, eu digo assim, a ser tempo integral e coração integral na obra, servir a Deus integralmente, né, sem nada impedindo a minha vida, foi, eu acredito que em 99 para 2000, que foi o despertar de chamado. foi o despertar. Eu já estava na igreja, já tinha me convertido, eu era obreiro já na igreja, já ajudava, trabalhava, já estava começando até ministrar, né, de vez em quando. E aí eu ganhei uma fita cassete do trabalho, agora não sei se eu vou lembrar, são muitos anos, né? Não, fica em paz, fica em paz. Dos Labaredas de Fogo. Isso era forte, hein, pastor? Da Quadrangular em Minas, né, que tinha esse trabalho. E o Jerônimo Onofre, né, que era um dos cabeças que fazia, e eu ouvi uma mensagem dele, tempo integral e coração integral. Uma mensagem por videocassete. E aquela mensagem, ela penetrou no meu coração e eu recebi um chamado naquele dia. Que benção. Então eu entendi que... E aquilo brotou dentro de mim que isso queimava todos os dias. Por uma ministração em uma fita cassete. Então, daquele dia em diante, eu já tinha minha empresa, tinha negócio, né? E a mensagem que o Jerônimo ele pregou, o pastor Jerônimo, é que tudo que ele colocava a mão dava errado. Ele ia para o táxi, começava um negócio, falia. Caramba. Tudo que ele começava, falia. E a mensagem que ele trazia era tempo integral e coração integral. E a partir daquele momento, tudo começou a dar errado na minha vida. Porque eu recebi um chamado para ser tempo integral e coração integral, né? Isso aproximadamente 99, mais ou menos 1999. E eu continuei trabalhando, mas comecei a encontrar muitas dificuldades. Então, não conseguia prosperar, não conseguia crescer, tinha muito trabalho, mas sempre com muita dificuldade. E eu fui crescendo ministerialmente também, né? Conhecendo mais a palavra, participava de estudo bíblico, participava de oração, teologia. Então, começou a ter esse despertamento e eu fui... Tudo que era para edificação espiritual, eu comecei a me dedicar. Culto de oração não perdia, a escola bíblica dominical não perdia, a escola teológica comecei a participar.
Então, comecei a buscar o Senhor. Não perdia cultos e sempre ajudando, trabalhando na igreja. Então, aqui o meu coração fervia por isso. Então, a minha vida financeira nunca ela teve um up que eu consegui prosperar verdadeiramente. Depois que eu ouvi essa palavra, ficou assim. Então, tudo que eu coloco a mão parece que não dá certo. Não estava dando certo. E aí eu fui, em 2004, que eu vim embora para Tatuí, 2004, e no ano de 2006 eu passei a ser tempo integral e coração integral, onde eu fali literalmente a empresa. Caramba, pastor. Abandonei tudo para servir integralmente a Cristo. Porque o meu sonho era ter tempo para estar com Deus. Sim. Fazendo meu devocional, a minha leitura. Sim. Porque nos meus tempos que eu era cristão, que pregava a palavra já, ajudava na igreja, eu tirava o domingo para eu me alimentar. Então, sempre domingo eu estava me preparando para ministrar, estava em tempo de oração. Então, eu sempre tinha esse costume de, nos domingos, não fazer nada. Tirar esse tempo para ficar ali disponível, ficar com Deus, né? com a família e também preparando ministrações. E aí, nesse ano 2006, aqui em Tatuí, né, nós viemos em 2004 para cá. No primeiro ano, a empresa deu um up, bombou. Eu estava com 14 funcionários já. E as coisas começaram a dar certo. E no ano seguinte... Acabou. Caramba. Do nada, as coisas... E eu entendi que eu tinha um chamado. Então, sim. Então eu decidi, chamei a minha esposa, o meu filho, o Aleph, a Ana Késia. A Ana Késia tinha 6 anos, se eu não me engano. 6 anos aproximadamente. Aí eu sentei com eles, falei, a partir de hoje o pai não tem mais empresa, o pai não tem mais carro. Tá ficando doido, pai? Tá ficando doido? Não tem mais nada. E a partir de hoje, se nós comermos, é Deus que vai nos dar. Não tinha casa. Pela fé, né, pastor? Tudo pela fé. Não pela foi fé. Uma proposta de nenhuma igreja que Sim. alguém chegou, eu vou te pagar X, você vai ganhar X por mês, vou te dar uma casa, você vai ter água, luz, pelo menos uma cesta básica, você vai ter garantido. Então não foi nada disso. Então a nossa decisão realmente foi pela fé, em renunciar tudo, porque eu entendi que era um chamado, que eu precisava ser tempo integral e coração integral, e não foi por uma oferta financeira que eu deixei, ou seja, cheguei à falência, mas poderia continuar trabalhando e dar a volta por cima, como muitos empresários fazem isso. Sim. Os maiores empresários do dia de hoje quebraram 1, 2, 3, 4, 5. Muitas vezes, né? Ou muitas vezes se levantaram. Sim. Mas eu entendi que era um chamado específico na nossa vida. E naquele tempo eu sentei com a minha família, em 2006, nós choramos, né? E nós passamos, a partir daquele momento, a viver totalmente dependente de Deus. Uau. Sem nenhuma proposta de homem, mas em servir a Deus e ser cuidado por Ele. Então, que bênção, pastor. Essa foi a nossa transição, né, de jogador para empresário, e daí para pastor. Para pastor. Mas acho que viver pela fé, pastor, eu passei por isso na minha vida também, desde pequena. Minha mãe, ela nunca trabalhou de CLT. A minha mãe, ela sempre trabalhou autônoma, e até esses dias eu contei para meus sogros, né? O sobrenatural que a gente viveu muitas e muitas vezes. Aqui mesmo, o estúdio, onde é o estúdio aqui, é um sobrenatural esse local que foi construído. Então, foi realmente viver pela fé. Minha mãe, ela sempre ensinou a gente, desde pequeno, a viver pela fé, a viver a palavra e não se apegar a bens materiais. Porque eu acredito que assim, a provisão vem de Deus. E quando a gente pode pegar esse gancho de falar, não sei, eu sei que o senhor deve ter preparado alguma coisa para falar sobre alguma mensagem, né, para a gente finalizar, mas eu acho que viver pela fé é isso, pastor, não se apegar às coisas terrenas, porque eu acredito que nós estamos de passagem aqui e o nosso reino não é aqui, né, a nossa morada não é aqui, nossa morada é no céu. E tudo que nós vivemos é provisão de Deus, seja momentos difíceis, seja nos momentos bons, mas Deus está ali conosco, que nem eu falei no primeiro episódio com o Vitor, né? Poxa, às vezes a gente passa por um momento de dificuldade, um desemprego, uma doença, qualquer outra coisa, mas a gente sabe que a gente está com Deus. Sim. É mais difícil passar por esses momentos não estando com Deus, né? E às vezes as pessoas batem cabeça, quebram a cara, porque realmente não tiveram um encontro real com Deus, com Cristo, né? Não tiveram
aquele despertar, né? Alguns dormem ainda. Então, acho que tudo que nós vivemos hoje, eu digo pela minha vida, o senhor também falando aí da provisão, do que Deus tem provido, e tanto é que o estúdio aqui se chama Jirê, é um propósito, é um viver o sobrenatural. Uhum. O que não é palpável à mão dos homens. Às vezes os homens, eles não entendem esse significado, mas eu acho que é o que mais move a vida do cristão hoje, é viver pela fé. Viver pela fé não é fácil, né? Não é para qualquer um. Porque muita gente fala de fé, mas ele fala de uma fé que não está acontecendo nada, está tudo certo na vida dele. Então, para você falar de fé, você tem que viver o impossível, para se tornar possível e você adquirir algo, né? Então, isso é verdadeira fé. Porque a gente fala de muito, o justo viverá pela fé. Mas se você não enfrentar nenhuma dificuldade, você não precisa de fé para viver. Você não está tendo dificuldade, não precisa de fé para tranquilo, né? Não precisa de fé para ter esse copo de água. Ele está aqui. Sim. Né? Já é você uma tá provisão vendo, de né? Deus. Você tá eu vendo, já sei que tudo é providência de Deus, mas eu não preciso mais de fé, porque eu tenho ela, eu tenho acesso. E chega um nível da nossa vida também que a gente passa a ter esse acesso, uma visão espiritual, uma sensibilidade espiritual, o qual nós chamamos da graça, que é um poder otorgado por Deus para nós aprendermos a acessar as coisas espirituais. Amém. Então, quando você aprende isso, você não precisa tanto mais falar de fé, porque ela já está dentro de você. Você está vivendo aquilo. A verdadeira fé é a palavra que nos dá essa esperança, essa certeza e essa convicção, né? Então, nós temos isso. Então, eu vivo as coisas de uma forma sobrenatural, mas ela aconteceu naturalmente, porque eu aprendi a acessar as coisas espirituais. Ela vai acontecendo. Forte, então, bastante. eu vivi a fé em um período que ela foi edificada em mim, mas depois as coisas começam a viver naturalmente, porque eu tenho um acesso. Eu canalizei esse acesso. A minha fé levou a isso, a graça, o poder, né? Que é a graça, que é algo que nós não merecemos, que é o poder que o Senhor dá de acessar essas coisas espirituais. Então, a gente passa a viver isso. Então, já não há mais aquela lamentação. A pessoa acha que ter fé é se lamentar, ficar chorando aos pés do Senhor. A fé é a certeza que já aconteceu. Sim. Então, quando você tem a certeza, você comemora antes, você não chora. Porque muita gente fala de fé hoje, mas vive chorando. Vive debaixo ali, eu só estou lamentando aos pés do Senhor, o Senhor tem que me dar. Suplicando, Senhor. E a verdadeira fé, chama-se de Samuca ou Sam? Pode chamar de Samuel. Como que eu posso dizer? A verdadeira fé é a convicção de que já aconteceu, né? Já aconteceu, então eu não preciso mais me lamentar, eu não preciso mais chorar, eu não preciso mais... como que eu posso dizer assim uma palavra? Pessoas que ela vai se derramar diante de Deus e vai se lançar, vai entrar em um processo de súplica, né? Súplica de rasgar as vestes. Sim. Então, não, eu já tenho a certeza. Jesus já fez tudo por mim. Então, eu tenho a minha oração, tenho o meu devocional com Deus, tenho a minha vida com Deus, tenho o meu dia a dia com o Senhor, onde eu vou aos pés do Senhor, onde eu confesso as minhas mazelas, as minhas fraquezas. Sim. Mas eu tenho a certeza que Ele já fez tudo. A fé tem a certeza que Ele já fez tudo. Se Ele já fez tudo, já existe. Eu só preciso ter acesso, conectar e acessar com aquilo que Ele já liberou. Mas eu acho então, a fé vibra antes de receber. Exato. Então, você já está vibrando, já tem a certeza, a convicção que ela já... E eu vivo isso. Mas eu acho que esse que é o verdadeiro evangelho, né, pastor? Viver isso. Eu acho que entra na questão também de nós assumirmos a identidade de filhos. Sim. Né? Porque eu acho que às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, que nem o senhor falou, ali está suplicando, fazendo uma campanha, né? Fazendo e vive reclamação no final. E vive reclamação, mas Deus não me deu, eu pedi tanto para Deus isso, eu pedi tanto para Deus aquilo. Mas não, tudo, né? Mas não é sobre isso. Eu acho que é a graça, que o senhor falou, é um favor imerecido, é aquilo que foi o quê? Foi conquistado na cruz. Houve uma morte, né? Houve um derramamento de um sangue precioso, e foi quebrado
rasgado o véu, foi quebrado barreiras para que hoje a gente tenha acesso. Eu acho que as pessoas às vezes dificultam o evangelho, e o evangelho é simples. Muito simples. Simples. Jesus e descomplicado. morreu. Jesus morreu, deu a vida dele para que a gente tenha vida eterna. Sim. E às vezes as pessoas ficam se matando, se martirizando por coisas pequenas e não vivem realmente esse sobrenatural. E aquilo que o senhor falou, viver o sobrenatural. Se eu acordo de manhã, eu já estou vivendo o sobrenatural. Se eu estou indo para o meu trabalho, eu já estou vivendo o sobrenatural. Consegui aquilo, consegui isso. Poxa, mas será que foi no meu braço? Será que foi na minha capacidade? Não, Deus está provendo, Deus está movendo. Essa é a fé, é mover, é o sobrenatural. Né? Você ter certeza daquilo que você não viu, mas que já aconteceu. Né? Mas hoje, infelizmente, eu sempre falo às vezes todos os episódios. Eu nasci em berço evangélico, muito tempo passando, mas depois de muitos anos para você entender realmente o que é isso. Quando você entende a sua identidade de filho, você deixa de ser criatura. E você é filho. Filho. E como que você é com seu pai, com seu filho? É livre acesso, é intimidade, é amor, né? É paixão, é aquilo que une. Né, pastor? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a gente está indo por esse caminho da mensagem, assim, para deixar aqui. Mas eu acho que é isso, assumir a identidade. Às vezes a pessoa que está assistindo aí, ela está dentro da igreja, mas ela não assumiu a identidade. Ou ela está passando por um momento difícil, abriu esse podcast, mas ela não assumiu a identidade de filho. Não é, ele é filho, mas não atingiu a maturidade espiritual. Isso. Gálatas capítulo 4. Ele é filho, ele tem o poder ele é herdeiro. Sim. Filho, herdeiro. Mas enquanto ele não atinge a idade da maturidade, ele é dependente de outros. Então, quem está tomando conta de tudo para ele não são outras pessoas, são um tutor, né? Mas a partir do momento que esse filho ele atinge a maturidade espiritual, então ele não precisa mais do tutor. Então, ele tem acesso e é dele. E é isso que Jesus fez para nós. Então, nós somos filhos, mas nós precisamos atingir essa maturidade espiritual, a maturidade de filho. Então, quando você atinge essa maturidade, você tem acesso liberado. Então, o acesso liberado, você tem direito em toda a herança. Né? Então, existem duas palavras, herança e sucessão. Domingo, talvez eu ministre sobre isso. Não perca, hein? Domingo. Que é muito forte também. Claro que a gente não está em busca da herança. Sim. A gente está em busca do amor de Cristo. Sim. A gente não está em busca do céu, porque o céu tem ruas de ouro. A gente está em busca de Jesus, porque Jesus vai estar lá. Exato. Porque muita gente quer o céu, porque o céu tem ruas de ouro. Então a gente não há mais choro, não haverá mais noite, e dia. as pessoas estão preocupadas com o evangelho do quê? De que você vai morar em uma cidade que ela tem ruas de ouro, mas você não está preocupado que você vai morar em um lugar onde Cristo está. E é onde você vai ter que adorar todo santo dia. Sim. Né? Então o evangelho, ele está assim, a forma que é pregado é a forma somente de adquirir coisas. Pense comigo, você vai pisar em ouro? Você pisa em ouro hoje? O que você faz? Cuida do ouro, Cuida do ouro, guarda, protege, esconde para não roubarem, né? Agora, no céu, por que você vai pisar em ouro? Qual a capacidade nossa de pisar em ouro, né? Porque ele não está acima do nosso Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então, se o céu é ruas de ouro, eu vou pisar no ouro, não significa a realeza, a minha grandeza. É a grandeza dele. Sim. Porque ele vale muito mais do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que tudo. Jesus está muito mais além do que isso. Com certeza. De coisas que muitas vezes o evangelho tem pregado. Outra pergunta, Samuel. Pode falar. Por que eles depositavam as ofertas nos pés dos apóstolos? Isso eu não sei. Por quê? Como? Porque o dinheiro nunca pode estar acima do nosso Deus e da nossa vida. Ele sempre tem que estar abaixo. Então, quando as ofertas eram lançadas aos pés dos apóstolos, elas não estavam acima. Nada faltava à comunidade e à igreja. Porque a partir do momento que o dinheiro entra no coração do homem, de um líder, de um pastor, a ganância, então o mamão domina a vida dele. Então o dinheiro nunca pode dominar a nossa vida. Sim. Então sempre abaixo. Então o principal é Jesus.
tudo por Ele, para Ele, tem que ser todas as coisas. É bom a gente tocar nesse assunto, o senhor falando aí sobre ruas de ouro, sobre, né, céu, tudo. A gente pode pegar um ganchinho para falar sobre momentos atuais, né? Nós somos em 2024 e quem está na internet sabe, provavelmente você tenha visto alguma coisa, de algumas notícias que agora em 2024 vai vir a tribulação. Você viu alguma coisa sobre isso? Que a partir de abril o pessoal está guardando mantimento, muitas pessoas estão lá nos Estados Unidos construindo bunkers, porque dizem que a partir de abril vai ter uma grande tribulação, que o Apocalipse, nós vimos no Carnaval aí algumas pessoas falando sobre o Apocalipse. Acho que, pastor, é importante a gente tocar nesse assunto. O senhor como pastor, como líder de uma igreja hoje, de uma comunidade, não falando da nossa igreja, mas também Sim. O senhor tem a liberdade de falar, mas como que o senhor vê os evangélicos no Brasil, a massa, né, a igreja no Brasil? Será que ela está pronta realmente para o arrebatamento? Será que nós estamos prontos a entender que Jesus vai voltar, seja para buscar a igreja, ou vai voltar para um de nós? Porque é o momento que, às vezes, nós vamos ter o encontro com Cristo, né? Sim. Vai cessar essa vida e nós teremos que dar conta, né? Sim. Eu queria que o senhor tocasse nesse assunto, vendo como líder, como ali, né? Tem a sua liberdade de falar, mas sobre isso, que a igreja está pronta para o arrebatamento. Isso aí já é uma mensagem escatológica, né? Sim, sim. Não vi esses assuntos, eu não acesso muito a rede social. Está muito viralizado isso. Não vi alguns assuntos falando de parar a internet, parar alguma coisa. Mas então, por causa da tribulação. Essa preocupação. A grande tribulação, né? Claro que ela vai ser mundial. Isso dentro da visão escatológica. Então, não vou entrar aqui em uma visão escatológica falando da pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. A minha visão é dispensacionalista, então eu não vou entrar nessas áreas aqui de visão escatológica, né? Tá. Mas a minha preocupação como líder, como pastor, como você disse, das igrejas, os líderes, com o que eles têm falado, pregado, será que a igreja está pronta para subir? A pergunta pode ser, qual é o evangelho que nós temos pregado hoje? Porque evangelho significa boas novas, boas notícias. E as boas notícias nossa hoje a igreja, nós somos precursor da volta de Jesus. Então, nosso papel de igreja é preparar as pessoas para que elas estejam prontas para a volta de Cristo. Assim como João Batista ele veio, foi precursor do Messias, preparando o caminho para o Messias para que ele viesse. Hoje nós, como igreja, somos precursores, preparando as pessoas para a volta de Cristo. Forte. Então, o que nós temos que ministrar e pregar hoje? Nós temos que preparar a noiva. Porque às vezes nós pregamos muito sobre a vinda. Jesus já veio, né? Primeira vinda. Agora Jesus ele vai voltar. E vai voltar buscar a igreja. Tá? Você vai buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa, limpa, né? Limpa, pura. Agora a pergunta nós estamos preparando a noiva de Cristo para isso? Porque nós falamos muito da volta. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, né? Jesus disse, nem eu sei, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe o dia e a hora. Então, nós não sabemos se abril, maio, 2024, 2025... 2030, agenda é 2030 que eles falam, né? A gente tem que estar preparado. Claro que existem algumas visões, né, escatológicas a respeito disso, alguns sinais, né, que a figueira já brotou, quando o verão está próximo, a figueira... vai brotar. Aconteceu isso, né? E o verão é Jesus, a figueira é Israel. Sim. Ela já brotou em 1948 e essa geração não vai passar. Então, tudo isso é uma visão escatológica e não dá para nós entrarmos nesse assunto. Mas a minha visão como líder, como pastor, é preparar a noiva. Porque às vezes nós falamos muito da volta, mas esquecemos de as lamparinas, preparar a noiva de Cristo. Então, a minha visão é preparar a noiva de Cristo. Se prepare. Esteja pronta. Que momento vai vir? Eu não sei. Uma dúvida minha, pastor, a gente sempre questionou lá em casa. A igreja vai passar pela tribulação? Só pra gente... Eu sei que é muito aprofundado isso, pastor. Sim. Mas isso é uma dúvida minha. Posso falar da minha visão escatológica. A igreja vai passar pela tribulação?
Na minha visão escatológica hoje, né, eu sou formado em bacharel em teologia, o meu TCC, quando eu fui formado, foi sobre escatologia aprofundada. Então, eu pesquisei muito. Para fazer um TCC, você sabe que tem muitas pesquisas e muitas visões teológicas. Então, sempre que eu vou ministrar aulas de escatologia, eu falo de todas as visões. Pensamento é uma coisa, não é uma doutrina. Você pode pensar que você vai passar pela grande tribulação, isso não vai impedir sua salvação. E você vai achar, não, Jesus volta no final e o outro, não, eu vou subir antes. Ser arrebatado. A minha visão é dispensacionalista. Muitos falam, essa visão está bem passada já, né? A minha visão escatológica, eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Por quê? Porque tem vários fatores. Porque nós não vamos viver debaixo do governo do anticristo. Nós vivemos o governo de Cristo hoje aqui na Terra. Então, a igreja, nós estamos aqui governando através de Cristo. E o governo do anticristo, então, não é o governo de Cristo. Então, aí você diz, mas os apóstolos passaram pela grande tribulação. Não passaram pela grande tribulação, passaram por tribulações momentânea, que foi em regiões específicas da área. Que Jerusalém, Judéia, a perseguição da igreja e alguns lugares naquela região. A grande tribulação é algo mundial. Então, é algo mundial que todos serão tratados. E a vara de Deus é para Israel, para os judeus, para aqueles que não aceitaram a Cristo. Se nós já aceitamos a Cristo, então, por que eu tenho que ser mais provado? Para os apóstolos passaram tudo, mas eles foram mártires, morreram, passaram por tribulação, perseguição. Então, são momentos diferentes daquilo que eles viveram. Então, eles prepararam todo o caminho. E, na minha visão, essa vamos dizer assim, essa figura dizendo que eles passaram, nós temos que passar, para mim não cola. Entendi. Você é pai, não é? Sim. Seu filho vai atravessar a rua e está vindo um carro para pegar ele. O que você vai fazer? Vou salvar ele? E o que é o arrebatamento da igreja? Sim. Entendi. Você vai passar por um perigo, tá? E você, o pai está vendo. E naquele momento, o que ele vai fazer? Vai salvar. Arrebatar você. Para ele vai não tirar ter você. o impacto. Não precisa, né? Então, se agora, isso é uma visão, um pensamento. Sim. Não estou dizendo que é uma regra, é uma doutrina bíblica. Mas você falou que tem muitos teólogos que defendem que isso não vai, que a igreja vai passar. A igreja vai passar. Alguns teólogos que são bem tribulacionistas acreditam que a igreja ela passa pelo meio da tribulação, 3 anos e meio. Não o porque caos. Porque a grande tribulação, na minha visão escatológica. Sim, não, tranquilo, pastor. Essas outras visões. Pode falar. A minha visão escatológica, 3 anos e meio de falsa paz. Depois mais que é o 3 governo do anos anticristo, né? E os 3 anos e meio últimos, que daí vai estourar, 7 anos, que vai ser a grande tribulação, bomba, a né? perseguição de Israel, Sim, onde vai destruir. morte, né? Isso, onde Israel será cercada por nações, e aí Cristo no final vem e reina com a igreja. Então a minha visão escatológica é sobre isso. Mas né? é legal tocar nesse assunto, porque era uma dúvida minha, e eu tenho sempre questionando, né, Amora? Hoje a minha produção é meu anjo que está aqui. E eu nunca tive, às vezes até tinha esse medo, né? Pô, mas a igreja vai participar da tribulação. Então, mas eu me agarro nessa, na opinião do senhor, baseado, né, na escatologia, nesses estudos, porque olhando por esse lado, realmente, eu acho que a igreja não tem que passar por isso, né? Realmente, porque o mundo nós já passamos por momentos difíceis, né, pastor? Sim, hoje ainda mais a mídia, a internet. Eu até nem vou citar algumas coisas que aconteceram essa semana para não dar problema pro meu canal aqui, mas a gente sabe o ataque que teve a Israel essa semana, falácias, né, de políticos. E infelizmente a igreja passa, os cristãos, os evangélicos, pastores passam por essa tribulação. Então acho que o arrebatamento da igreja vai ser o despertar do mundo para realmente, esse povo foi arrebatado. E vai ser. O negócio aconteceu, e aí? Sumiu. Né? Sumiu. E aí, quando eles estão? Eles falavam de Cristo. Visão isso que vai acontecer, né? Eles falavam de Cristo, eles pregavam o evangelho e de repente, sumiu. Foi realmente a verdade. É aí que vai vir, né, as lamentações, né, as dores. É por isso que nós acreditamos na visão escatológica, né, que é o casamento de Cristo com a igreja. Então ele tem a tipologia do casamento judaico. Sim. Que são 7 dias de festa, né, do casamento judaico, e
tribulação são 7 anos, que é a última semana de Daniel. Então, para eu entrar aqui em algum assunto, É eu bem tenho longo. Um dia a gente volta a falar sobre disso. Só tem disso. que falar das 70 semanas de Daniel, a gente tem que O senhor já está convidado aqui, ó. O pessoal depois vai me cobrar aí. O pastor está convidado para a gente falar sobre esse assunto. Olha. Sobre arrebatamento, sobre tribulação, sobre são 7 taças, né? Isso? Sim, 7 sim. taças, os E aí cavaleiros. vai muito longe, né? A marca da besta. Vamos marcar um dia disso? Vamos? Daí a gente fala só sobre esse assunto. Porque hoje a gente conheceu um pouco a história do pastor. Fechado. Acho que foi um bate-papo bem legal. Eu não sei se o senhor tem alguma mensagem para passar para o pessoal. O texto que mais me chamou pode também... falar ali, aquela é a sua câmera. Aquela câmera ali, eu sou ruim para isso, Fica à vontade, fica à vontade. Melhor olhar para você. Não, pode ficar à vontade. Se olhar para mim, pode olhar para mim também. O texto que me chamou assim para o chamado é Lucas 22, 35. Quando vos chamei sem bolsa, tem que olhar para lá? Não, pode sem olhar, bolsa, fica à vontade, pastor. Sem alforje, sem alparcas, porventura lhes faltou alguma coisa? E os discípulos, em uma só voz, disseram: nada nos faltou. Então, a minha fé e o meu chamado pastoral de tempo integral e coração integral está baseado nessa palavra de Lucas 22, 35. Porque desde o dia que eu coloquei os pés nas águas e decidi viver tempo integral e coração integral junto com a minha família, nada faltou na nossa vida. E esses dias de oração, falando: Deus, eu tenho uma família, tenho filhos, tenho esposa, eu queria conquistar alguma coisa, casa, pelo menos dar uma segurança para minha família. E o Senhor, até deixei marcado aqui o texto. Fica à vontade, pastor. De Ezequiel, capítulo 44, e versículo 28, que diz: os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança, não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eu em oração, o Senhor disse: eu sou a sua herança, então não busque coisas materiais. Então, se Deus me der, amém. Se Deus não me der, amém também. Então, sirva a Deus junto com a minha casa, minha família, minha esposa, porque nós amamos ao Senhor, nós amamos o Evangelho, não estamos pastoreando, deixamos a nossa vida profissional para servir a Deus por dinheiro ou por finança, o qual muitas pessoas têm uma visão totalmente distorcida. Pastor rouba, pastor está lá por dinheiro, mas não sabe não uma dificuldade, porque Deus cuida de tudo. A gente sabe Sim. e aprende a viver e ter prosperidade em tudo. Sim. Porque prosperidade é você saber administrar aquilo que Deus coloca na sua mão e você tem prazer de desfrutar daquelas coisas que Deus coloca. Então, nós vivemos isso e o Senhor é a nossa herança. Amém, amém, pastor. Eu queria que o senhor também falasse, para a gente aproveitar também a audiência, o pessoal que vai estar assistindo, né? O senhor hoje é pastor, apóstolo lá da Igreja Adoração e Avivamento. Fale um pouquinho dos projetos que eu sei que tem, que a principal é a conferência, dá para o senhor fazer uma Sim. convocação aí. O principal projeto para esse ano de 2024. Da igreja ou da cidade? Também, tá, fica à vontade. Quiser lançar o convite e falar também dos projetos. Da igreja nós temos o nosso grande projeto para esse ano de bastante trabalho, é a conferência Santificai-vos, com a presença do Jason Lee Jones, né? Então nós temos já a data marcada, 21, 22 e 23 de junho. As inscrições já estão abertas, nós vamos ter inscrições limitadas, no máximo 200 pessoas, porque vai ser um trabalho bem específico de 3 dias com o Jason, né? Onde as pessoas vão ser ministradas por ele. Às vezes você vai numa conferência de 5 mil, 10 mil pessoas e você não tem aquele longe, impacto, não está aquele contato direto. Então o Jason é uma pessoa de Deus que carrega algo diferente. Ele veio na Marcha para Jesus, né? Veio na marcha, eu conheci ele em Itajaí. Então a gente está fechado com o Jason esse ano. 21, 22, 23 de junho. E já está as inscrições abertas. Abertas as inscrições, é só entrar. Eu vou deixar o link na descrição. Da igreja também. Eu vou deixar no link do nosso podcast aqui. E quem tiver, entra no app da igreja também, Adoração e Avivamento, você abaixa o aplicativo e ali também tem as agendas da igreja, você pode entrar no mês de junho e já dar um clique ali e fazer a sua inscrição. E para o ano de 2024, como presidente do Conselho de Pastores também, a gente já tem
a Marcha para Jesus, né? Já agendada para 9 de julho. Ah, já tem? Já temos. Já pode falar quem vai vir ou não? Ainda não sabemos. Estamos em oração, né? A gente está buscando. Eu tenho uma indicação. Pode falar. Jefferson e Suelen. Jefferson e Suelen. Não conheço. Não conhece? Misericórdia, tem que mostrar pro pastor. Oi? E o meu amigo querido, Theo Rúbia. Esse é bom. Esse é uma benção, hein? As minhas orações à madrugada sempre eu colocava as músicas também do Theo. O Theo. Só quero a tua presença. Eu conheço então, o Theo quando ele era Tercinho Rúbia. Pode fechar com ele. Giré Estúdio vai patrocinar Theo Rúbia. Aleluia. Ô, Theo, um abraço, viu, Theo? Eu sei que é difícil você assistir aí, mas... Cara, o Theo é uma pessoa incrível. Eu vi o que Deus fez na vida dele, o chamado, tudo que está se cumprindo, né? Amém. Ele é uma benção. Nossa, é muito forte. Gostaria muito de trazê-lo. Caramba, ó. Então aí, ó. Gostaria muito de duas sugestões tudo aí. Tudo que é ligado no céu, na terra é ligado no céu, né? Amém. Então a gente já tem a data marcada para 18ª Marcha para Jesus. Uau! E aí a gente está unindo as igrejas. 9 de julho. Chique. Unindo as igrejas para a gente já levantar os recursos, né? Para a gente já ver um nome. É importante a gente falar sobre isso aí também, pastor. Eu sei que está longo aí, não sei como que está o horário do senhor, mas eu estou tomando um pouco do seu tempo. Como que foi essa marcha que passou? Tem um número aí de quantas pessoas? Também eu sei que teve as arrecadações para as entidades. O senhor pode fazer um resumo aí para a gente? Sim, a marcha do ano passado, nós retomamos a marcha, né? Sim, depois então de muito foi tempo, uma data assim fora da programação que vinha já a Marcha para Jesus nos anos anteriores. Foi em novembro, foi um dia muito quente, feriado que muita gente trabalhou. Sim. Assim, pelo período que a marcha ficou parada e pelos recursos financeiros também que nós fizemos, porque unimos algumas igrejas, tivemos o apoio, sim, da prefeitura em algumas áreas, som, estrutura, concha acústica, mas o valor mais pesado, o conselho que arcou com as despesas, né? Sim. Então, por esse período de tempo parado, uma data fora de época, não é o que eu desejava. Sim. Né? Eu queria muito mais, mas a unidade da igreja. Sim. Porque às vezes a gente pensa em números de pessoas, claro que isso é importante também, mas faltou um pouquinho mais de unidade, de mais participação das igrejas que estão entendendo esse projeto, que é um trabalho de... evangelístico, né? Na cidade. E tradicional também, né? Um dia no ano que você sai, você une as suas igrejas. Então, é um dia que não é para você marcar culto na sua igreja, que é uma marcha para Jesus e a unidade do corpo de Cristo. Então, tivemos aí por volta de 3.000, 4.000 pessoas na concha, né? Com toda... Não é o que nós esperávamos muito mais do que isso. Já chegamos a ter marcha aí com 10.000 pessoas na concha. Sim. Mas, assim, a parte espiritual você teve presente, né? Foi bem forte. Participou, a Fran participou, então foi assim um mover... Nossa, sobrenatural. Muito sobrenatural, porque nós procuramos trazer pessoas que... Para não fazer show, para ser um adorador mesmo, para liberar algo para a cidade e para as pessoas. Sim, e realmente esse objetivo nós alcançamos. Sim. Com a presença do Jason, claro, do Damon também. Do Damon. Depois teve o Massal, teve o Oséias. Então foram 4 atrações forte. Para recomeçar. São pessoas que têm uma experiência muito forte mesmo. Sim, então nessa parte foi muito bom. Nós arrecadamos também recursos para a Casa de Apoio do Câncer em Jaú, e o Conselho de Pastores repassou para a Casa do Câncer R$11 mil. Uau! R$11 mil. Na verdade, foi mais porque nós compramos uma TV de 1.500 e pouco, 1.600, e o que arrecadou de contribuição de R$5 para o cupom passou, então, acho que chegou 11 mil, aí o conselho 10 mil, o conselho inteirou com mais 1.000, e mais a TV, então, praticamente, em dinheiro, passou R$11 mil para eles. Que bênção, né? pastor. E agora tivemos mais uma ação, agora, esses dias, dessa chuva que teve no mês passado. Verdade, que atingiu de várias a cidade. casas, mais de 110 famílias foram atingidas, né? Aí uniu algumas igrejas também do conselho, que faz parte do conselho. Uma igreja ficou com uma cota de 2.500 e o conselho também. Então, praticamente 2 cotas de igrejas que são ligadas ao conselho de pastores com um valor de R$5 mil para ajudar as famílias que foram atingidas. Então, o conselho ele está trabalhando. Está trabalhando. A gente faz um café no terceiro sábado do mês,
em uma igreja, um momento de comunhão, de unidade, de visão pela cidade, de ter visão pela cidade, Sim. não divisão, Sim. né? E também temos um encontro mensal com o prefeito no gabinete do prefeito. Eu acho Então, isso muito toda importante. primeira segunda do mês, nós reunimos com o prefeito e com os secretários dele, fazendo um período de devocional e de oração. E são palavras duras, hein? Mas é certo, pastor. Acho que é muito importante, pastor. Isso são o trabalho, o movimento do Conselho de Pastores aqui da Compass. cidade. Claro que a gente pode fazer muito mais coisas se os pastores, as igrejas estiverem mais unidas. Então, Tem que ter unidade, pastor. Acho que falta em Tatuí é realmente isso. Pode beber uma aguinha. A unidade, as igrejas, hoje nós temos muitas igrejas em Tatuí, muitas igrejas, mas eu acho que falta é unidade. Não é porque o pastor está aqui não, mas eu sou assim, eu sou crítico, eu sou polêmica e eu gosto de falar o que é verdade, eu não passo a mão na cabeça de ninguém não. pode falar tudo, né? Exatamente. Eu acho que o Evangelho de Cristo, o exemplo que nós temos que dar, tanto para outras religiões, como para a sociedade em especial, é a unidade da igreja. Sim, não é um querer pescar no aquário do outro, ou a divisão, Sim, né? sim. Eu não vou lá na marcha, eu não vou participar do conselho, porque não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a partir do momento que você leva o nome de pastor, já é um peso muito grande para a tua vida. Você ter essa nomenclatura, eu sou pastor Samuel. A sua vida tem que ser um exemplo. Sim. E além disso, você tem que somar na sociedade, no convívio ali, na igreja, né, na comunidade, Sim, dentro da comunidade. Eu acho que o Conselho de Pastores tem um papel fundamental e importante na nossa cidade, que não é só promover a Marcha para Jesus, Justamente. não é só e tal coisa. Não, é realmente fazer a diferença na sociedade. Então você aí, pastor, às vezes você vai estar assistindo esse podcast, deixa Deus despertar o teu coração. Pare de ficar murmurando ou ficar com ciúminho disso, daquilo, né? Às vezes eu vejo que tem essa besteira, Sim, né? sim, Mas fulano tá à frente, ou ciclano, eu não vou lá porque fulano tá lá, não sei o quê. Não Pare. pode, né? O reino de Deus, nós temos que ser luz, sal do mundo, sal e luz. Sal e luz. Né? Se nós não conseguimos isso, fecha a tua igreja, pastor. Você está perdendo o teu tempo. Tá pegando pesado. Viu? Né? Você pode fechar a tua igreja. A tua igreja pode ter 2.000 membros, pode ser a igreja mais linda, ter o maior LED, ter a parede preta, roxa, azul, amarela. Se você não está cumprindo o teu chamado e fazendo impacto dentro da sociedade, você está perdendo seu tempo. Sim. Entendeu? Ser igreja é fora das quatro paredes. Exatamente. Né? E ser igreja fora das quatro paredes é participar de movimentos como esse, do Conselho de Pastores, ali do apoio com o prefeito, em orar, em apertar o calo ali, né? Ajudar o prefeito em lutas que não são só físicas e materiais e políticas, mas também são espirituais. Sim. Então, acho que muitos pastores evangélicos das igrejas precisam ter esse despertar. Tatuí, aqui, poderia estar muito mais avançado em muitos setores. Sim. Se a igreja se posicionasse. Se pastores... Não é nem igreja, pastor. Vou corrigir aqui. Se pastores e líderes religiosos se posicionassem. Às vezes eu vejo outras denominações, outras religiões se movimentando, se ativando e tendo posição dentro da sua sociedade do que os evangélicos. Sim. E isso é vergonhoso para nós. É vergonhoso. Mas está despertando. Tá despertando. Mas tem ainda muito que se despertar. Sim, tem claro, muito. Claro. Eu vejo isso dentro da minha casa ali. Outras religiões têm ali o fervor, a disposição de fazer, e às vezes nós estamos, muitos líderes aí que poderiam fazer um impacto dentro da cidade de Tatuí, porque Tatuí é do Senhor Jesus, graças a Deus, também. Mas nós poderíamos fazer mais. Eu sei que o senhor está fazendo, mas eu estou falando para quem aí não está fazendo. Claro, né? claro. Fica à vontade aí, o cajado está com você. Fazer mais para Tatuí, para que Tatuí avance. Às vezes nós esperamos do político, do prefeito, ou criticamos o prefeito. Pastor, eu preciso falar isso aí, pastor. Fazia muito pouco tempo que eu não tinha Facebook. Aí eu tive que ativar o meu Facebook para mim poder gerenciar minhas mídias sociais, meus grupos, meus trabalhos. E eu vejo líderes, pastores, pastoras, criticando o prefeito, né? Falando palavras tortas em comentários alheios, porque não tem coragem de comentar na página do prefeito, né?
Não tem coragem, mas em outras partes não vai comentar, né? Poxa, o papel da igreja não é esse. Sim, é orar pelos líderes, é orar. É igual eu não concordo com o presidente que está lá. Infelizmente eu não concordo, mas o meu papel é o quê? É orar pelo Brasil, para que nós podemos o quê? Viver o melhor que Deus tem para nós. Aí, em vez de você abençoar a nossa cidade aqui, viu, querido pastor, pastora, líder e bispo, qualquer que seja, se a carapuça servir, serve. Vocês estão criticando o governo da nossa cidade, a liderança que Deus colocou. Sim, sim. Toda a liderança é constituída por Deus. Em vez de, aí imagina só, quem não é cristão, vê o comentário de um fulano lá, fala, poxa, eu não vou na igreja desse cara. O cara, independente se ele apoia o prefeito ou não, a pessoa se escandaliza com aquele tipo de comentário. Claro. Né? Eu acho que é muito triste isso, pastor. Então, falta muita maturidade, porque as portas, com certeza, do gabinete do prefeito estão abertas para quem quiser ir lá e ouvir, assim como ele tem falado em vários. Não estou defendendo ninguém aqui, né? Mas para as pessoas irem sentar e ouvir as demandas da cidade também. Porque é muito fácil a gente criticar, mas você entender as demandas de uma cidade, o que ela faz, as pastas, os recursos necessários, então não é fácil, não é fácil. Mas quem critica, por quê? Qual a motivação de estar criticando? Lado político. Então, infelizmente. Então está errado, tem que se converter. Tem. Então, se você tem alguma coisa, alguma dúvida, o porquê não está fazendo isso na cidade, ou algum problema no seu bairro, vá até a prefeitura. Questionar o prefeito. Tem acesso liberado. Sim. Então, você tem acesso. Vai ouvir, é muito mais fácil dialogar. Então, como cristão, isso que você falou aí, que a pessoa em redes sociais fazendo isso, está errado. Então, não use, porque na rede social ou com o celular na mão, as pessoas têm coragem. Sim. Então, hoje, através do celular, as pessoas criticam, as pessoas falam o que não tem, né? Coragem de falar no tete-a-tete, uma mesa. Sim. Porque o que precisa hoje é mesa, é sentar, é expor algumas situações. Diálogo. Né? Diálogo. Casamentos têm sido destruídos por redes sociais, porque tem coragem. Então, as pessoas têm coragem no celular, mas não têm coragem de ir e que sentar e conversar e ver as demandas da cidade. O que falta é isso, maturidade. Então, uma das palavras que nós sempre temos ministrado há anos é maturidade em todas as áreas. Maturidade espiritual, você está falando de cristão em rede social fazendo isso, falta maturidade. Sim, com certeza. Mas muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi muito bom esse bate-papo, foi muito esclarecedor para conhecer o senhor, para ver também os trabalhos que foram feitos, estão sendo feitos, né? Eu queria agradecer de coração aí, continua orando conosco aí. Amém. Agora eu sou ovelhinha do pastor, que eu não estou puxando o saco, mas eu sou ovelhinha dele. Ovelhinha faz bé, você é filho. Queria agradecer aqui a minha produção hoje, que está aqui, a Fran, hoje minha esposa linda está aqui nos bastidores. Queria agradecer você que assistiu aí. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio aqui que está sendo transmitido toda quarta-feira, às 20 horas. Compartilhe aí com alguém essa mensagem, essa história aqui do pastor Walter. E se você tem interesse em fazer um podcast, em gravar uma mensagem, vem para cá. Gravar um curso, o Estúdio Girê tem uma estrutura pronta para você. É só você chegar aqui, entrar em contato conosco, nós temos todo o suporte, todo o equipamento pronto para você gravar ou transmitir ao vivo de qualidade em várias plataformas, sem complicação. Só chegar aqui com o projeto e a gente desenvolve para você. Muito obrigado por você ficar conosco até o final aqui e até o próximo episódio aqui do podcast Pode Falar de Tudo. Tchau, tchau.